Boa noite, gente. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live para honra e glória do Senhor Jesus, uma live devocional, né? E hoje a gente vai estar falando sobre esperança de cura. E aí eu vinha refletindo aqui, acabei de assistir um vídeo ai meu Deus, estava pensando no nome dela aqui, aquela moça que refaz os cachos das pessoas, né? Uma cabeleireira. E eu acabei de assistir e estava falando sobre isso, de cura interior, sabe? A moça que foi atendida, muito Marajara, uma coisa assim, o nome da cabeleireira. Eu esqueci o nome. E a gente vai falar, aí quando eu olho o tema aqui, esperança de cura, né? E eu já vejo na minha cabeça, nós precisamos ser curados no corpo, na alma e no espírito, né? Porque nós somos trinos. Bia, te amo. Seja bem-vinda. Então, a gente vai estar lendo João 5, do 1 ao 9, para a gente entender o que é que vai ser falado aqui, né? Sobre o que vai falar da esperança de cura, mas o que o texto João 5, 1, 9 vai falar. Então, se você precisa de cura ou no corpo, ou na alma, ou no espírito, fica aí, para que você possa escutar aquilo que Deus tem para falar conosco neste momento, né? Às vezes a gente busca tantas coisas para tapar buracos, para amenizar uma dor interna, mas a gente não vai encontrar nada além do que Jesus, que realmente nos cura e nos revigora e nos transforma. Então, fica aí para ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Então vamos ler João 5, do 1 ao 9, que diz assim: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betseba, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nossa, quantas coisas bacanas aqui nesse texto para a gente tratar, né? Mas eu vou ver primeiro o que o textinho aqui do devocional vai falar. E depois, assim, o Espírito Santo de Deus já falou aqui, enquanto eu li o texto, algumas coisas comigo. E eu vou passar para vocês. Então, o destaque é o versículo 9. No mesmo instante, um homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Esse é o versículo de destaque. Surgiu um novo motivo de esperança às pessoas paralisadas por lesões na medula espinhal. Pesquisadores alemães descobriram como estimular o crescimento dos nervos para reconectar os caminhos neurais entre os músculos e o cérebro. Esta regeneração fez os ratos paralisados andarem novamente, e mais testes serão feitos para determinar se a terapia é segura e eficaz para humanos.
O que a ciência busca alcançar em favor dos que sofrem de paralisia, Jesus fez por meio de milagres. Ao visitar o tanque de Betseba, local onde muitos enfermos permaneciam na esperança da cura, Jesus buscou entre eles um homem que estava doente havia 38 anos. Após confirmar que o homem realmente desejava a cura, Cristo o instruiu a levantar-se e andar. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Não nos foi prometido que todas as nossas doenças físicas serão curadas por Deus. Havia outras pessoas no tanque que não foram curadas por Jesus naquele dia. Mas quem deposita a confiança em Cristo pode experimentar a cura que Ele oferece, do desespero à esperança, da amargura à graça, do ódio ao amor, da acusação ao desejo de perdoar. Nenhuma descoberta científica ou tanque de água pode nos oferecer tal cura, e somente a fé pode nos oferecer essa cura. Que texto maravilhoso, né? Essa escritura aqui. Realmente eu posso dizer, né? Meu pai faleceu de uma doença rara chamada esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que ela atinge os neurônios motores, então a pessoa vai perdendo todos os movimentos de todos os músculos do corpo, até perder do diafragma, que é o músculo que faz, né, com que a gente respire juntamente com o pulmão, e a pessoa vinha a óbito, né? Que foi o que aconteceu com ele. É uma doença muito triste, porque a pessoa fica cognitivamente perfeita, normal, mas o corpo não responde mais. E a gente vive à procura, enquanto a vida, né? A gente vai procurando essa cura, estratégias, células troncos, tratamentos diversos, para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor ou até ser curada. Algumas propostas de cura. Mas o que a gente está falando aqui foi de a cura de uma pessoa que passava por uma enfermidade há 38 anos, estava lá na beira do tanque aguardando alguém que o pegasse e o lançasse ali dentro daquelas águas quando o anjo a mexia para receber essa cura. E você sabe o que é interessante, que eu prestei atenção aqui? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pergunta número 1, né? Reflexão número 1. Jesus perguntou se o cara queria ficar são. Não parece um tanto irônico, né? O cara tá lá há tanto tempo, tá com essa doença há tanto tempo, mas Jesus é a coisa mais linda do mundo, né? Perguntou pro cara se ele queria ficar são. O enfermo ele não podia ter respondido assim diretamente, quero. Mas não, ele foi arrumar uma desculpa. Presta atenção, aqui no 7, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus perguntou por que ele não tinha recebido a cura, ou Jesus perguntou se ele queria ser curado? Às vezes, a gente não sabe responder a Jesus e a Deus conforme as perguntas e o direcionamento deles. Porque, olha, é tão claro isso aqui, queres ficar são? O que ele responde? O que ele tinha que responder, gente? Quero. Ele disse: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda.
Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Foi outra coisa que me chamou a atenção, né? Porque segundo os religiosos, tinha que se guardar o dia de sábado, né? E esse dia não podia se carregar nada, não podia trabalhar nada. Mas Jesus curou no dia do sábado, porque qualquer dia é dia do Senhor, qualquer dia é dia para fazer a obra de Deus, né? Inclusive no sábado. E o rapaz que foi curado ainda carregou a maca, né? Que pela lei dos judeus, né? Eles não poderiam, porque era sábado. Então, Jesus, cada atitude dele aqui nessa terra foi para nos mostrar que a lei precisa existir sim. Ele não aboliu a lei, ele fala isso claramente aqui nos textos sagrados. Mas ele, além de cumprir a lei que ele mostra é a lei de Deus e não da religiosidade. É a lei de Deus. E ele resumiu essas leis em dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso me amar. Para que eu possa amar outra pessoa, eu preciso me amar primeiro. Se eu não me amo primeiro, se eu não me dou valor, se eu não tenho esse entendimento de amor próprio, eu não tenho como amar outra pessoa. Se eu sou uma pessoa doente emocionalmente, eu não tenho como me relacionar com alguém com as dores do passado latente, porque eu vou pré-julgar aquela pessoa com o relacionamento que eu tive anteriormente, com insegurança, com várias questões. Então, primeiro eu me trato e eu me amo. Depois estou apto a me relacionar. Eu ainda falava, eu acho que foi ontem, eu não lembro se foi aqui no Chá de Mulheres que eu citei o exemplo, ou se foi na live. Pessoas ficam falando que querem um homem ou uma mulher de Deus, mas não se questionam se elas são homens ou mulheres de Deus para aquelas pessoas, para um homem e para uma mulher de Deus. Para que eu possa ter um homem de Deus, eu preciso ser uma mulher de Deus, porque para pensar. Você acha que Deus vai entregar para um homem de Deus uma mulher que não é de Deus? Ou vice-versa, né? Mas a gente tende a olhar sempre para a gente quer o benefício para a gente, mas a gente não reflete se a gente precisa se tratar. Então, quando a gente fala de cura, que é o tema, esperança de cura, eu vou muito além da cura física que o texto retrata. Mas a gente é trino, então corpo, alma e espírito. Então preciso de cura no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Se o meu espírito está doente, não está em equilíbrio, porque uma dessas coisas trinas, fora do lugar, elas não têm equilíbrio. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio, corpo, alma e espírito. Por quê? Porque a nossa alma são as nossas emoções. O coração do ser humano é enganoso. Então nós precisamos entender que a gente precisa estar em busca constante de conhecimento, principalmente das escrituras sagradas, para que a gente não venha perecer, mas para que a gente venha receber a cura de Deus em todas as áreas da nossa vida, gradativamente, e estarmos abertos para essa transformação. Os dias são maus, a atmosfera pesadíssima. Quem não está atento espiritualmente está sendo disperso com as questões das notícias, está sendo distraído e na hora que o bicho pegar, vão
se render. E a gente precisa estar o quê? Atento. Então busca a cura do seu corpo, busca a cura da sua alma, busca a cura do seu espírito. A gente tem que estar com essa busca constante e consciente. Porque o culto, ele é um culto racional, a gente precisa raciocinar. Fazer as coisas por fazer, ou porque a grande manada faz, ou porque todo mundo faz, não. A gente tem que fazer as coisas com entendimento. Entendendo do porquê que fazemos, que o sacrifício de Jesus lá naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ter a salvação, é um sacrifício eterno que nos leva a uma eternidade, né? As consequências dos nossos atos aqui hoje, na Terra, vão definir o nosso destino eterno. Se para o céu ou para o inferno. Sou eu que escolho. Então, eu sempre falo isso, as nossas escolhas definem o nosso destino. Hoje, meu marido falava lá no culto de oração. Existem questões que você vai ter consequências imediatas, aqui ainda na Terra. Se eu vou lá e dou um soco numa pessoa, eu machuco aquela pessoa, ela vai abrir um boletim de ocorrência, aquilo vai ter uma consequência, mas é uma consequência terrena. Quando a gente abre concessões e quando a gente fere, né, a Deus com as nossas atitudes, quando a gente peca conscientemente, porque pecado todos nós temos, todos os dias pecamos, até sem mesmo entender que estamos pecando, mas pecamos. E aí, eu estou falando de pecados voluntários, onde você sabe, tem consciência que você está pecando naquilo. E você não faz nada para que isso mude. Entendeu? É disso que eu estou falando. E aí, a gente fere a Deus e a consequência vem através de Deus. É uma consequência eterna. Então, que a gente possa buscar essa esperança de cura em Jesus. Seja no seu corpo, seja na sua alma e seja no nosso espírito. Mas que a gente tenha sede de buscar essas coisas de todo o nosso coração. Conforme eu falei, a atmosfera anda tão pesada que às vezes a gente, quando vê, a gente está no automático. Esses dias, já tem umas 2 semanas, né? Eu tenho clamado muito a Deus para sentir a presença dele como outrora. Quando eu me converti há 20 e tantos anos atrás, era uma presença, era uma sensação tão gostosa, eu não queria sair dessa presença. A gente marcava com alguns jovens na casa de alguém e aí a gente começava a tocar violão e louvar. Quando a gente via era 5, 6 horas da manhã, ninguém queria sair daquele lugar, daquela atmosfera, daquele ambiente maravilhoso. E hoje em dia está tão difícil sentir isso. Mas aí eu venho clamando por isso e hoje, né? Eu fui deixar os meninos lá onde pego o ônibus, era por volta entre 6h50, por aí. E aí eu estava voltando aqui no caminho da estrada que dá aqui para o sítio e olhando ali a natureza, contato direto, né? E comecei a me emocionar e falar com Deus. E falar, Senhor, eu quero ter uma experiência sobrenatural contigo. Eu tinha assistido um vídeo da Sara Shiva ontem, à noite, ela falando como foi o encontro dela com Deus. Nossa, meu Deus, como eu chorei, como eu fiquei assim, nossa, cara. Eu falei, Senhor, eu sei que eu sinto a sua presença, eu sei que eu falo contigo, eu escuto a sua voz, mas eu queria mais, sabe? Eu queria te ver. E aí eu vim chorando, né? E cheguei em casa, meu marido ainda não tinha chegado do trabalho, eu estava sozinha. E aí eu comecei a louvar vários louvores aqui na varanda, né? Livre, não tem vizinho praticamente, ninguém para reclamar. E eu lembrei dos louvores do David Keelan, que é da época que eu me converti. E fui lá, né? Hoje em dia tem essa facilidade. Eu tenho esse CD lá no Rio de Janeiro,
no apartamento. Mas aí eu fui no Spotify e eu botei as músicas. Nossa, gente, que presença. E eu chorei muito aqui na presença de Deus, senti a presença de Deus aqui na varanda. E foi tão maravilhoso. Meu marido chegou, eu estava aqui louvando, chorando diante de Deus. Eu nem fui lá recebê-lo, porque a prioridade era ali, aquele momento com o Pai, sabe? É disso que a gente está precisando, sentir falta, gente, saudade. Desejo de estar na presença do Pai, de sentir o abraço dele, o poder dele, né? De sentir e pedir, clamar pelos dons. Meu marido falou que tem orado para que Deus possa dar dons aos nossos filhos e a mim de visão, em sonhos. E quando foi semana passada, retrasada, eu tive uma visão dentro da igreja que num primeiro momento nem entendi, porque foi a primeira vez que essas coisas aconteceram. E eu nem sabia que meu marido estava orando por isso nas madrugadas, que ele trabalha de madrugada. Então ele aproveita algum momento lá para ele poder orar. E isso é muito forte, gente. A gente precisa buscar. A gente precisa buscar com toda a nossa força, sabe? Sentir o abraço, a presença de forma poderosa. Gente, os louvores, assim, não sei se é porque me arremete um tempo da minha vida de conversão, um tempo muito precioso, onde Deus me tirou do poço, do pecado, né? E transformou totalmente a minha história. Mas os louvores são muito profundos, são de adoração pura, diferente de muitos de hoje em dia, né? O louvor, tô apaixonado, yeah, yeah. Tô apaixonado por ti, Jesus, Jesus, meu amor maior. Jesus, meu amor maior. Jesus, meu amor maior. São louvores assim que são maravilhosos. Depois puxa aí, David Keelan. Fogo e Glória é o nome do CD. Vê os louvores e escuta. Então é isso, gente. A gente precisa buscar essa cura na nossa alma, no nosso espírito. Às vezes a gente pensa assim, os cultos não são mais os mesmos, as igrejas não são mais as mesmas. Ei, esquece isso. Busca você. Busca você. Fala com o Pai. Entendeu? Faça a diferença você. Olha, domingo eu estava em crise lá na igreja, no culto. Aí o culto foi abençoado. E Deus falou comigo claramente, ei, eu não te trouxe para cá à toa, faça você. Gente, quando eu entendi isso, a coisa aconteceu assim, ó. Eu convidei 2 irmãs, eu falei isso ontem na live, eu convidei 2 irmãs para vir aqui em casa tomar um café, porque elas já tinham pedido para vir aqui conhecer a chácara. Quando eu vi, a outra irmã estava do lado, aí eu chamei. A igreja é pequena, eu falei, gente, eu não posso chamar 3, daqui a pouco uma comenta com a outra, aí vai falar que excluí fulana ou beltrana. Não, chama todo mundo. Só que eu não vou ter condições para ofertar lanche para todo mundo. Cada um traz alguma coisinha, quem puder. E aí, deram 12 mulheres aqui ontem. Durante o dia, Deus foi me dando as estratégias do que eu iria fazer. Eu botei um vídeo de 20 e poucos minutos. Eu fiz lembrancinha, eu lembrei que tinha uns óleos ungidos aqui, guardados há muito tempo. E aí eu imprimi uns papeizinhos rosinha. Foi tudo perfeito, foi lindo. E as meninas super agradecendo no grupo, dizendo que venham mais, que foi maravilhoso, que foi perfeito. Sabe, a gente orou, a gente fez um ato profético só porque eu entendi que lá no culto, no domingo,
que eu não tinha que estar esperando nada por ninguém e nem ficar olhando com olhar crítico para nada. Era eu arregaçar aqui, ó, as mangas, porque o chamado é individual, e fazer. Então é assim que Deus age. A gente precisa de cura o tempo inteiro. Cura no corpo, cura na alma, cura no espírito. Eu não sei qual é a cura que você necessita hoje, mas eu quero te pedir para que você feche seus olhos aí, que a gente vai orar. E o Senhor, que sabe de todas as coisas, que sabe aonde é que você precisa dessa cura, vai passar aí onde você está. Eu creio em nome de Jesus, porque Ele é onipresente. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor desça com a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada um que entrou aqui nesta live, nem que por um segundo. Entre em seus lares trazendo esta paz, trazendo a comunhão, a unidade, trazendo libertação, trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Ó Deus, em nome de Jesus. Trata com aqueles que têm vivido, Senhor, debaixo de um jugo de ansiedade, de insônia, de depressão, meu Pai. Em nome de Jesus, quebra os grilhões, despedaça o jugo, Deus. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor venha com bálsamo de cura no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Que possamos ser plenos em Ti, que a Tua glória que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada um aqui. Que o Senhor venha, Senhor, se manifestar de uma forma diferenciada aí onde esta pessoa está, se encontra, Senhor, e que ela possa sentir a Tua presença de uma forma especial. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma, Senhor, em particular o Osvaldo que pediu aqui agora, Deus, ele e a família dele. Em nome de Jesus, entra na vida do Osvaldo, entra na casa dele, na família dele, Senhor, e faz um mover sobrenatural, que a Tua presença seja notória, que os Teus planos se concretizem na vida dele, mas que os planos de Satanás sejam frustrados para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de devocional, de palavras que edificam a nossa vida, eu peço para que vocês sigam o meu perfil, que vocês lá vão encontrar várias lives lá, já que essa live aqui, se você chegou agora ou tem pouco tempo, eu vou baixá-la e vou colocar aí, tá bom? Com esse tema, ela completinha. Então tem outras lá, tem um pouquinho dos nossos afazeres aqui na roça também. Então são esses dois conteúdos, que Deus possa abençoá-los. Obrigada, Osvaldo. Deus te abençoe a cada um de vocês. Obrigada, gente. Beijo no coração e até amanhã.